meus amigos, que alegria. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos, né? E eu tenho que agradecer a oportunidade e realmente ficou mais brilhosa a tela pela gratidão de poder partilhar com vocês esse momento. É uma alegria muito grande poder tê-los comigo nessa caminhada e poder aprender tanto. Eu estava do lado de cá ouvindo vocês e encantada com o tanto que nós precisamos ainda cada vez mais sobre a mensagem, né, que às vezes nós estamos deixando tanto de lado, e é de extrema importância, né, a codificação, o estudo é 100% necessário. Então, para aqueles que não nos conhecem, meu nome é Íria, né, eu sou trabalhadora espírita, eu sempre digo assim que o meu trabalho é na evangelização, a minha paixão, a espiritualidade diz, se coloca a ela tem que trabalhar, porque ela já tem muita coisa, muito trabalho que ela deu, então ela agora tem que trabalhar para a gente. Ela já deu muito trabalho, agora ela vai trabalhar para a gente. E eu só tenho a agradecer a oportunidade e a confiança da espiritualidade amiga, né, que acredita em nós, em todos nós, e nos fortalece a cada momento. Somos um grãozinho, mas um desejo de verdade, verdadeiro do coração, que dê certo, que a gente possa alcançar, né, corações familiares, corações de espíritos encarnados e desencarnados, para o auxílio da nossa evolução, pois precisamos todos, né? E hoje, falar um pouquinho sobre uma temática que eu descobri de uma forma assim, eu já tinha ouvido falar em alguns momentos, mas eu nunca tinha parado para estudar, e vou dizer verdadeiramente a todos, eu ainda não me dediquei a fundo. Eu acho que o estudo verdadeiro é aquele que você para, que você lê, que você registra, que você coloca ali, vai fazendo pesquisas sobre as informações. O meu olhar foi mais no sentido de conhecer um pouco a história diante da curiosidade que tive. Um dia desse eu vou historiar para a gente poder entender um pouquinho. Um dia desse, eu estava... Vou contar a história do início, vamos lá. No ano passado, nós tivemos o evento, né, que nós temos aqui na cidade de Campina Grande, no período do Carnaval, e aí o que acontece? Simplesmente, um dos palestrantes era o Gustavo Silveira. E eu sou uma das pessoas que convido, né, as pessoas para fazer um outro programa que é ligado a um centro espírita aqui da cidade, a Associação Municipal de Espiritismo. E aí, nesse processo, eu entrei em contato com o Gustavo e disse a ele, eu vou precisar falar com você para que a gente possa tentar fazer esse programa, dá certo? Ele dá. E ele falou no privado comigo, pela rede social dele, e ele me indicou alguns outros nomes, e eu vi que tinha um programa que ele fazia com alguns jovens, né, rapazes. E aí eu fui em busca, foi quando eu conheci, que eu não conhecia, ele já tinha vindo também para Campina Grande, mas eu não conhecia o Vitor Hugo Menino, né? Eu não conhecia o Marcos Ribeiro, não conhecia o Ronaldo Júnior e não conhecia o Pedro Resgala. Então, junto esses quatro, mais o Gustavo Silveira, eles fazem, né, alguns programas, uma rotatividade de uns programas que eles fazem online também, tanto pelo Instagram como pelo YouTube. E num desses momentos, eu tive o contato diretamente com o Pedro, e eu pude ouvir, né, uma conversa, uma palestra, um momento do Pedro, e ele tem um momento que ele faz toda segunda-feira, quando ele pode, cedo da manhã, um evangelho. Então, às 6 horas, ele faz um evangelho. E aí, eu ouvindo esse evangelho, ele começou a ler a mensagem era do livro Pão Nosso, mensagem titulada de número 41, melhor dizendo, e a partir dessa mensagem, ele trouxe uma referência a um espírito, né, a um ser, a um espírita, que se chamava Jerônimo Mendonça. E, ao ouvir, né, eu recordei da história que eu tinha ouvido rapidamente lá no início de quando eu conheci o Espiritismo, né, sobre Jerônimo Mendonça, que eu tinha visto algumas imagens daquele homem deitado, eu fiquei sabendo que ele divulgava o Espiritismo, o muito que eu soube foi isso, e eu também não me atentei, nem tive interesse de buscar naquele momento lá atrás, acho que no meu alto dos meus 20 anos de idade, 22 anos de idade. E aí,
Eu achei interessante porque eu precisava entender um pouco sobre o tema de resignação. E me veio a história de Jerônimo Mendonça. E me pegou bastante, porque quando agora, né, eu vou conhecer, eu vou estudar um pouco, ler um pouco, nós vemos a beleza da dedicação, da resignação consciente, né? Na compreensão daquilo que foi, de uma certa forma, experienciado em existências anteriores, mas que compreendeu que a atual existência é um reajuste, é uma necessidade de progresso e que não adianta esmurecer, mas arregaçar as mangas e trabalhar e fazer acontecer. Digo isso porque uma das frases que nós vamos ter do estudo, né, da mensagem de Jerônimo, é que Chico Xavier, que ficou muito próximo de Jerônimo, ele dizia que o que engrossa o fio do coração é o trabalho. Então não adianta esmorecer, o negócio é trabalhar. E um outro exemplo também que nós temos é o da paz, né? Quando Jerônimo Mendonça, já numa situação bem difícil, ele diz: Chico, eu quero paz, né? E Chico disse: Jerônimo, tira o Z, pega a pá, né? Tira o Z, pega a pá e continue sua caminhada, ou seja, a pá do trabalho, é não parar, é dar continuidade. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Jerônimo Mendonça Ribeiro nasceu no ano de 1939, desencarnou no ano de 89, 1989, mas conhecido como Gigante Deitado. Por quê? Ele era, né, um dos filhos de seu Altino Mendonça e Antônia Olímpia de Jesus. Eram 11 filhos e todos eles numa condição, vamos dizer assim, pobre naquele período, né, da nossa sociedade. Nós sabemos que vivemos um processo bem mais difícil economicamente. Nasceu em Ituiutaba, em Minas Gerais, e fez, né, a sua dedicação de vida no sentido do trabalho ao próximo. Desde pequeno, nunca teve, vamos dizer assim, de ficar acomodado. Então, os pais, diante da situação, pela a condição que a família passava, todos os irmãos precisavam trabalhar. Jerônimo, ali no alto dos seus 6, 7, 8 anos, ele ajudava a família, engraxando, cuidando, fazendo uma coisa, fazendo outra, então ele estava trabalhando sempre em prol de ajudar a família. E aí, o que é interessante a gente observar é que como foi que aconteceu de ele ficar, né? Ou seja, ele se tornar conhecido como esse gigante deitado, né? Quando ele estava ali com seus 15 anos de idade, mais ou menos, ele vai conhecer o Espiritismo. Então, ele conhece o Espiritismo aos 15 anos de idade, ele começa a frequentar e conhecer, ele acha muito bonito toda a vivência, toda a prática da caridade, né? Então, ele toma para si a mensagem: fora da caridade não há salvação. Não é à toa que ele vai usar essa frase toda a sua caminhada existencial, principalmente no carro que levava ele, transportava ele de um lugar para outro. Então, no lado externo do carro, que era uma Kombi, né, uma perua, como eles chamavam, tinha: fora da caridade não há salvação. Por conta dessa frase que já ficou tão marcada ali nos seus 15 anos. E aí é interessante a gente observar que quando ele chega ali mais ou menos aos 16, 17 anos de fato, ele começa a apresentar uma alteração no seu contexto físico. Então, o seu corpo começa a apresentar uma alteração e ele começa a ter uma manifestação de uma doença, de um quadro, né, de alteração corporal, onde ele foi diagnosticado logo depois com a reumatoide, né, uma artrite reumatoide.
E aí eu fui entender, eu disse, meu Deus, como assim? Como é que é isso, né? Para que a gente possa entender. Na realidade, é uma doença, né, que ela não tem cura, mas que ela causa toda uma alteração no próprio sistema, no corpo, né? Ela vai parando os movimentos pouco a pouco, até o ponto efetivo de você não ter mais movimento nenhum. Então, começa com algumas inflamações e depois ela automaticamente faz com que seu corpo fique, né? Principalmente começa com as mãos e com os pés, e logo depois todas as articulações vão ficando enrijecidas e você não tem mais o movimento. E isso foi o que foi acontecendo com o Jerônimo. Então, no início, ele passou a usar bengalas, né, muletas, e depois ele foi para a cadeira de roda e finalmente para uma cama ortopédica. Então, nessa cama, que é também conhecido como leito anatômico, né? Ele viveu imobilizado ali por cerca de mais ou menos 30 anos. Então, vai ser nesse processo, nessa caminhada, nessa cama, que nós vamos ter as mais belas histórias de Jerônimo Mendonça, né? E que, assim, nós vamos ter inúmeras vivências, experiências e também, né, produções, podemos dizer assim. Então, diante do contexto de Jerônimo, ele então passou ali dos seus 17, né? E aí pensamos aí mais de 30 anos, então sabemos que ele vivenciou uma experiência muito difícil, mas ele era muito resignado. E o mais interessante de tudo isso é que, diante de todas as suas dores, das suas angústias, ele levava a vida com alegria. Além de todo esse contexto de ficar em cama, vamos dizer assim, de cama, né? Ele também tinha umas complicações extras. O processo da artrite, né? Ela faz com que ocorra algumas alterações corporais. Então, ele teve a tetraplegia, ou seja, ele ficou totalmente paralisado, né, na parte, não tinha alguns movimentos, então ele começou a sofrer problemas cardíacos, ele passou a ter dificuldades no sistema circulatório, e ele teve duas condições bem específicas. Ele teve uma alteração ocular, né, que deixou ele totalmente cego. Imaginemos, né, você de repente jovem, vamos dizer assim, e você perde totalmente os movimentos e perde a possibilidade visual, a acuidade visual, né? E também ele tinha uma questão bem interessante. As unhas dele doía bastante, então automaticamente ele tinha uma sensibilidade muito grande nas unhas. As pessoas não conseguiam tocar em seus pés, né, que ele sentia muita dor ali próximo às unhas, os dedos, do mesmo jeito as mãos. E isso deixava ele sentindo muitas dores, mas Jerônimo não baixava sua cabeça o tempo inteiro trabalhando, né? E o rosto, ele sentia um calor muito grande, como se estivesse queimando. Então, ele pedia para que o ventilador se ficasse próximo ali, refrescando o rosto dele, né? E aí o interessante de tudo isso é que Jerônimo nos ensina inúmeras coisas, dentre elas, né, como eu sinalizei para vocês, a convivência com Chico trouxe, além de inúmeras experiências, trouxe, né, essa frase, esse ensino tão importante, né, que não adianta parar, né? E isso leva muito a uma fala da mãe do próprio Jerônimo, né, que ela dizia assim: a pobreza, né, a maior, né, a pior condição do ser é a paralisia da alma. E ela dizia: eu tenho 11 filhos, Dos 11 que eu tenho que ficaram, né, 9 ficaram vivos. E dos 9 que ficaram vivos, o único que não para no canto é o Jerônimo. Então nós vemos a grandeza de não ficar ali acomodado, de dar continuidade ou de tentativas de desenvolver cada vez mais a sua existência, a sua caminhada, né? E ele sempre dizia que é uma paralisia terrível quando vamos ficar, de uma certa forma, vivenciando a inutilidade. Não nos cabe viver a inutilidade, não dá certo. Quando nós vivenciamos vamos dizer assim, nós temos essa conduta na nossa vida, nós perdemos o senso,
né? E aí Chico, lá nas convivências dele, logo com Jerônimo, ele diz, né? O que engrossa o fio do coração é o trabalho. Então, a necessidade de trabalharmos constantemente, de buscarmos a doação, né? Cada vez mais, de desenvolvermos o crescimento, né, espiritual a partir da doação, da dedicação. E aí é interessante pensar, porque Jerônimo viajou para muitos estados do Brasil. Ele conheceu muitos lugares. Na sua perua, ele ia para todos os cantos, para todos os lugares. E aí, ele de uma certa forma, conheceu e levou a sua mensagem. Eu dei uma pesquisada aqui que eu achei muito interessante, porque Jerônimo, ele trouxe algo fantástico, né? Ele fundou na sua cidade natal, lá de Minas Gerais, né? Ele fundou algumas obras, ele vivenciou e trouxe algumas obras sociais, como o Centro Espírita Lar de Abigail, né? Ele também fundou uma creche, uma gráfica e promoveu trabalhos assistenciais com muitas possibilidades, dentre elas a distribuição de sopa, a organização de pessoas necessitadas e tantas outras coisas. Ele em cima de uma cama. E isso me fez pensar que eu, graças a Deus, tenho os 2 pés, né? Condições de andar e ainda fico naquela. O que eu vou fazer? Ah, tô cansada. Ah, isso. A gente muito, né? Ah, não sei. Ah, eu tô assim, muito reclamando. E nós vemos ele na condição que ele estava, mas se propondo a fazer cada vez mais. Além disso, ele também teve suas obras literárias. Então, no tempo nós tínhamos, né, a possibilidade, ele gravou alguns LPs com mensagens e trovas, né? Mas ele também trouxe 6 livros. Então, ele teve o livro do Crepúsculo de um Gigante, que é um relato sobre as suas experiências e reflexões sobre dor e fé. Ele teve um livro sobre a questão de mensagens e trovas. Teve um livro intitulado Caminho de Luz, que são orientações espirituais e mensagens de esperança. Teve um outro livro chamado O Arco-Íris, que era voltado para o público infantil. Eu nem sabia da existência, eu vou atrás desse livro. Ele teve um livro, Escalada de Luz, obra que detalha sua trajetória de superação, e Nas Pegadas de um Anjo, que são reflexões sobre a vida espiritual. Ele conhecia as suas condições, sabia das suas necessidades espirituais, e por esse motivo ele vivenciava de uma forma dedicada a condição a qual se encontrava na existência aqui encarnado. Outra coisa que é interessante também pensar, e que Chico sempre relatava sobre Jerônimo, e que trouxe relatos depois, que algumas pessoas perguntaram e por que ele, de uma certa forma, trazia tanta alegria, tanta felicidade. E aí Chico dizia, uma das coisas que, de uma certa forma, né, o faz ser feliz é ele compreender a mensagem espírita que ele teve a oportunidade de conhecer 2 anos antes de fato, ser diagnosticado com a doença, e ele compreendeu que ele vivenciando detalhadamente o que a codificação traz, a mensagem divina, ele sofreria bem menos. Aquilo que seria dor, ao contrário, né, se transformaria, sairia de um contexto de dor, mas de um contexto de superação e de amor. E isso nos ensina bastante. Jerônimo é um ser que nós precisamos conhecer e estudar. Digo a vocês, agora nesse momento final da minha fala, que muito me encantou, e aqui eu trouxe pouquíssimo, né, do que, de uma certa forma, ele nos ensinou, e ele ainda tem a nos ensinar, todos nós que ficamos aqui, né? Então, ele viveu, de fato, o evangelho, ele buscou, melhor dizendo, viver o evangelho, o que ele aprendeu do evangelho. Por vezes ele estava cansado, por vezes ele meio que queria, vamos dizer assim, apresentar uma desistência, mas ele lembrava que
aquilo que Chico sempre nos ensinou e que estava lá na caminha de Chico, isso também passa, ou seja, esse momento também passaria, era um momento ali, aquele só espaço pequeno, então não precisava a desistência naquele momento, mas o esforço de se dedicar e de fazer, porque a espiritualidade acreditava nele e sabia que ele tinha condições de fazer a sua parte, que a espiritualidade estaria fazendo a dela. Então, foi um ensino, e é um ensino para mim, de compreender que eu não estou fazendo nada, mas eu preciso fazer cada vez mais e compreender que aquilo que nós temos na nossa existência, na nossa caminhada, por mais doloroso, como também maravilhoso que seja, nós pedimos antes de estar aqui. Precisamos fazer a nossa parte. Seria isso, queridos. Maravilha, Lindo. perfeito. Foi lindo. Eu já Parabéns. conhecia a história desse cidadão e também me impactou quando eu vi o que esse anjo fez, né, quando aqui esteve, em cima de uma cama e não desistiu. Hoje, uma simples dorzinha de cabeça é motivo para que eu não faça nada, né? Mas é isso mesmo, os espíritos iluminados vêm dessa forma, passam por aqui como cometas, mas deixam o seu rastro luminoso. Olha o chefe aí de volta.